Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Como sempre digo, peço que você tenha em mãos a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para que você venha tomar nota de tudo que será dito, para que você possa meditar uma vez mais. Amém? Louvado seja o nosso Criador, nosso Deus, por esse momento, em que uma vez mais vamos meditar na sua palavra. A reunião de hoje, essa mensagem, é para que você venha reter a graça em seu coração, pois você tem tido, através do nosso ministério da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, o que é a graça de Deus. Você tem tido esse entendimento, porque as mensagens têm trazido para o seu coração o que significa o Evangelho da Graça, o que significa a lei de Moisés, as doutrinas de homens. Então, você tem discernimento agora do que é a graça de Deus. E a mensagem de hoje é para que você venha reter a graça no coração. E peço que você tome nota do título, que tem por nome: Retenhamos a graça com reverência e santo temor. Essa palavra, esse pedido do apóstolo Paulo, amando de Deus, está descrito na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso 28, e eu peço que, por favor, você abra nessa evidência. Hebreus, capítulo 12, verso 28. Vamos a essa evidência, amado de Deus, para que venhamos meditar nessa passagem. Hebreus, capítulo 12, verso 28. E assim diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Esse pedido o apóstolo Paulo faz, amando de Deus. Lendo o verso 28, do capítulo 12 de Hebreus, o Evangelho, através do apóstolo Paulo, aqui, pede três coisas na leitura. Primeiro, reter a graça. Não receber em vão, recebê-la no coração e praticar os ensinos que o Evangelho ensina. Aquele que retém a graça, amado, e o ensino revela do Evangelho que tem que viver por fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, uma vida de oração, uma vida de declaração, confissão, chamando a existência das coisas que não são para que passem a existir. Quem vive dessa forma, como ensina o Evangelho, está retendo a graça. É nessa instrução que você tem que viver, por fé, agindo por fé, agindo assim. Retenha esse ensino, porque é isso que o Evangelho da Graça ensina. Como também aguardar com paciência diante de Deus os pedidos que temos feito. Porque é isso que o Evangelho revela.
Foi ouvida a tua oração e eu vim para te declarar. Foi essa resposta que o anjo deu para Daniel. Lá no capítulo 10, verso 12, foram ouvidas as tuas palavras. Então, quando Deus nos responde, responde quando oramos. Não está escrito lá em Daniel, no capítulo 10, verso 12, eu vim porque você participou da fogueira santa, da corrente, da campanha. Não é isso que o anjo declara para Daniel. Eu vim porque a tua oração foi ouvida. Eu vim porque você inclinou o coração para compreender e a humilhar-te perante Deus. Foi por causa disso que o anjo veio. Não foi porque Daniel participou de campanha, de corrente, de fogueira santa, de sacrifício, de guardamentos de sábados, como tem algumas religiões até os dias de hoje, guardando o sábado, prática da lei de Moisés. Como também lá em Zacarias, lá em Lucas, capítulo 1, verso 13, se tratando de Zacarias, o anjo diz claramente: não temas, pois a tua oração foi ouvida. No livro de Lucas, capítulo 1, verso 13. Foi por causa da oração que o anjo veio. E veio para declarar que a oração dele foi ouvida, ou seja, o desejo de ser pai e Isabel de ser mãe. Então, na leitura do verso 28 do capítulo 12 de Hebreus, o Evangelho pede, amado, 3 coisas. A primeira retém a graça. A segunda, já entendemos, que é por meio da fé que servimos a Deus com reverência. Por meio da fé, quando praticamos a oração, as súplicas, com ações de graças, são atitudes de quem retém a graça, porque é isso que a graça ensina. Eu criei, por isso que falei, nós cremos também falamos, por isso também falamos. Agora entendemos como é servir a Deus de modo agradável, por meio da fé, vivendo por fé. E por fim, a terceira parte diz: com reverência e santo temor. A reverência, eu fiz uma anotação aqui, é um sentimento de respeito e amor profundo para com Deus, que se manifesta, amados, em nossos corações. E é uma honra para Deus quando nos expressamos com gratidão e obediência aos seus ensinos, retendo a graça. É uma honra para Deus quando assim procedemos. A reverência é uma atitude particular. Reter a graça é uma atitude particular com reverência e santo temor, que se tem no coração. E é uma responsabilidade pessoal, como bem fala o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 2, verso 12 ao 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com tremor e temor. Veja que aqui é uma atitude particular. Quem retém a graça de Deus, automaticamente, ele procura desenvolver a sua salvação, procura se envolver, querer aprender a inclinar o coração, como Daniel fez. Inclinou o coração para compreender e a humilhar-se perante Deus. Então, aquele que procura compreender o que é o Evangelho da Graça, esse está desenvolvendo a salvação.
que procura os seus ensinos, o que a graça de Deus ensina. E aqui nós entendemos, a princípio, que é viver por fé. E nessas atitudes, amado, vêm as recompensas. Porque é Deus que opera tanto o querer como também o realizar. Como diz Filipenses capítulo 2, verso 13. Assim como também como está escrito em Salmos capítulo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Aquele que retém a graça está agradando o Senhor. E aí vem as recompensas, como bem descreve Filipenses 2,13, assim como também o livro de Salmos capítulo 37, verso 4. Quando recebemos a graça, uma vez mais, como pede o verso 28 do capítulo 12 de Hebreus, nós nos tornamos um povo forte. Porque o Evangelho diz claramente que nós recebemos um reino inabalável. E esse reino inabalável, ele só é despertado quando retemos a graça. Porque os anjos de Deus, eles são fiéis ao pacto regente, presente, a nova aliança, a graça de Deus, que é viver por fé. Então, amados de Deus, nós nos tornamos um povo forte. Vejamos o que diz em Provérbios, capítulo 11, verso 14. Vamos a essa evidência. Provérbios, capítulo 11, verso 14. E assim diz, amados de Deus: não havendo sábia direção, cai o povo. Hoje, pela vontade de Deus, você está recebendo no seu coração a sábia direção. E a sábia direção é esta: reter a graça, com reverência e santo temor. Não havendo sábia direção, cai o povo. E realmente, somente a graça de Deus liberta, levanta um povo forte. Mas quem está ainda ausente e distante da graça de Deus é um povo sofrido, é um povo explorado, é um povo caído, mediante a religião que escraviza as ovelhas de Cristo. Mas quando o conhecimento da graça chega e a pessoa retém a graça, se torna aí um povo forte. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há segurança. Devemos estar atentos, amado, a esse trecho dessa leitura. Na multidão de conselheiros há segurança. Essa multidão de conselheiros, não leve ao pé da letra. Apenas observe as palavras antes. Sábia direção. Não havendo sábia direção, então a multidão de conselheiros só serve quando alguém instruído na graça de Deus está aconselhando. A mensagem de hoje é a sábia direção, aquele que retém a graça. Então, somente quem está revestido de sábia direção é quem está vivendo e retendo a graça de Deus. Esse pode e tem condição para te instruir, te aconselhar num caminho em que deves andar. Como diz lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, e nessa evidência diz claramente: ensina a criança no caminho em que deve andar. E nos dias atuais, pegando essa evidência e trazendo para a espiritualidade, é como o apóstolo Paulo diz: leite vos dei de beber,
Não vos dei alimento sólido porque ainda sois crianças. Então, o Evangelho diz claramente que aquele que é da religião é uma criança na fé. E quando recebe a graça, é aí que começa a desenvolver a salvação. E aos poucos isso acontece. Não é em sua totalidade, porque existem muitos ensinos da graça de Deus que quando a gente fala, e quando a gente traz à luz, muitas pessoas se escandalizam, ao ponto que até dizem: esta igreja não tem batismo em água? Esta igreja não tem unção com óleo, não tem a busca do Espírito Santo? E se escandalizam. Ou seja, crianças na fé. Mas aquele que está atento e retendo a graça, ele vai ouvindo, ele vai conferindo coisas espirituais com coisas espirituais e vai alcançando o crescimento. E a esses se cumpre a palavra que Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Aquele que retém a graça tem essa promessa na vida, amado de Deus. E quem retém a graça não se escandaliza, ainda que não entenda muitas coisas ainda do Evangelho, porque é um crescimento espiritual, é de glória em glória, mas a pessoa, ainda que não entenda, ela permanece ouvindo. Está aí também o humilde de espírito, e ao adentrar na igreja, vida cristã em Cristo Jesus, ele não adentra para questionar e nem contender, mas para aprender, para ouvir, porque só é possível aprender quando se ouve. E alguns, infelizmente, ao adentrar na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, não querem ouvir, querem contender, querem ser mestres, querem ensinar. Mas quem está na posição de ensinar é o pastor. Então tem que haver essa reverência, como pede a leitura, de Hebreus no capítulo 12, verso 28. Tem que haver uma reverência, tem que haver um respeito na hierarquia, para que se cumpra as promessas de Deus na vida. É retendo a graça em tudo que ela ensina. E assim, amado de Deus, eu me despeço de todos vocês, usando as mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Nós usamos essas palavras do Senhor Jesus Cristo nos dias atuais. Porque nem todos o que se passam por pastores estão retendo a graça. Quem realmente está retendo a graça, ele fala somente do Evangelho, só ensina o Evangelho. E não são todos que estão ensinando só o Evangelho. Existem alguns que estão misturando a lei e a doutrina de homens com a graça. Então esses não reteram a graça como ensina o Evangelho. E diante desses, usamos a palavra de Jesus Cristo: cuidado com o fermento dos fariseus. Estão tendo o mesmo comportamento dos fariseus, aquele que querem misturar a graça com a lei, com a doutrina de homens. Estão tendo o mesmo comportamento dos fariseus. Um abraço a todos, do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Retenha a graça em seu coração, os ensinos que ensina o Evangelho. Um abraço a todos, até a próxima, anjos amados, eleitos de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Até a próxima.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.